muito feliz de estar aqui nessa manhã de domingo, compartilhando. O Senhor colocou algo muito peculiar no meu coração para repartir com vocês, minha família. E nós encerramos a série Os Campos Estão Brancos. Então, hoje, nós vamos ter algo da parte do Senhor bem diferente do que a gente vem falando. E é um pouco daquilo que Deus tem me ensinado a viver com Ele, a andar com Ele. Se a gente for o tema que Deus colocou no meu coração, eu sempre pergunto para Deus assim, qual que é a palavra central do que o Senhor quer que eu entregue? É a aventura de caminhar com Deus. É uma aventura. E é um caminhar. É um caminhar que vai exigir de nós uma relação com o Senhor. Porque quando você caminha com alguém, você tem tempo de conversar com essa pessoa, não é verdade? Você já fez uma caminhada no parque? Ontem nós estávamos com a irmã do Marcos, meu cunhado, a prima, e nós combinamos uma caminhada no Parque Flamboyant. Nós, a Cris, a Larissa. A gente queria até correr. Fabiola e eu estamos na meta de perder uns quilos. Né? 50 mais não pode bobear, não. Você comer alface engorda 5 quilos, Magda. Uma coisa absurda. Aí, a gente olhou uma para a outra e viu ali que não era o momento de correr. Era o momento de caminhar. Era o momento de ter um passo lento para que existisse espaço para a relação acontecer, para as conversas acontecerem. E o Senhor tem falado sobre isso comigo ao longo da minha história. Desde que eu me converti aos 15 anos de idade. Eu tinha uma busca por entender quem tinha criado os céus e a terra e quem governava todas as coisas. Eu sabia no íntimo do meu ser que tinha alguém todo-poderoso, uma força toda-poderosa, algum Deus todo-poderoso que criou e orquestrou tudo. Mas quando eu me converti, e de uma forma muito forte, num acampamento de Páscoa, lá em Uberlândia, sendo ministrada pelo nosso querido pastor Paulo Júnior sobre a identidade do homem e da mulher, macho e fêmea, e é por isso que a gente até hoje, né, Paty? A gente ministra esse curso lá em casa, já deixa aqui essa divulgação. Todos, né, os pastores também fazem isso. A gente tem todo semestre um curso para recém-casados. Com essa palavra, com esse estudo, que foi a palavra rema que o Senhor depositou no meu coração para me significar que eu sou filha dele. Então, de querer saber de um Deus que governava, Deus me visitou com uma certeza de que eu tinha um pai que me amava e que queria me conduzir por um caminho. E que eu não estava à deriva nessa terra. E que queria me fazer conhecer como ele me conhece. Saber que as minhas entranhas, os meus lugares mais escuros, mais indecifráveis por mim, são decifráveis por ele. E que nessa bagunça que às vezes a gente se encontra dentro da gente, ele é o certeiro que vai nos dirigir para o caminho que a gente deve andar. Há um caminho, há um destino, há um propósito. Então, desde os meus 15 anos, eu fui vivendo um processo de me render a esse Deus criador dos céus e da terra. Mas esse pai amoroso que queria me pegar pela minha mão e me mostrar o caminho. E é tão maravilhoso viver isso, né, meus irmãos? Meditando sobre isso, e Deus foi segredando essa palavra, andar comigo. Você vai falar sobre andar comigo. E aí o Senhor me levou na história de Noé, que está lá em Gênesis 6. Lá em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 1, vai falar assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Curioso, né? Os gigantes sempre nos perseguem.
Guarda isso no seu coração. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nós, à deriva, somos maus, meus irmãos. Nós, à deriva, sem um Deus todo-poderoso e Pai. O guiar do nosso coração é mau. Essa é a natureza nossa, que luta contra nós todos os dias. Então, não ache que você, sem a submissão ao Deus Todo-Poderoso e Pai, você vai produzir algo de bom. Ou você vai conquistar a terra que o Senhor te prometeu conquistar. Ou o lugar que vai te chamar para a plenitude que Ele já criou para você viver. Porque não vai. Nós não damos bom quando a gente é guiado por nós mesmos. O português ficou ruim, hein, gente? Mas vocês me entenderam. Ainda bem que minha sogra não está aqui. Ela me dá bronca. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. No meio dessa calamidade, que quase não é diferente dos nossos dias, não é verdade? Porque, como a palavra mesmo diz, a humanidade, o amor se esfria a cada ano que passa. E bondade e amor e generosidade só tem aquele que crê no Senhor e vive com o Senhor, como Noé, que no meio dessa calamidade, a palavra fala que ele era justo e íntegro. É possível nós sermos justos e íntegros no meio de uma calamidade. E aqui é a frase que eu quero depositar no seu coração. Em seguida de falar que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, a palavra nos diz: Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Ele não corria, não voava, ele andava com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele conversava com o seu Criador. E aqui o curioso dessa história é que Deus vai então falar para ele aqui, se você continuar lendo, você vai falar que Deus vai dar para ele as instruções específicas da criação de algo inédito para a humanidade, que ele creu e obedeceu. E não só ele, a sua esposa e os seus filhos. Uma arca, um barco que jamais tinha sido construído antes na história. E mais, para uma situação jamais vivenciada antes na história. Porque talvez se tivesse tido já um dilúvio e falado, se a gente tivesse um barco, não teríamos morrido. Ah, então agora é isso que nós vamos fazer. Mas não. Quantas vezes o Senhor está querendo segredar algo no nosso coração, que a gente boicota, que a gente interrompe, que a gente aborta, antes mesmo do momento de Deus continuar, terminar de nos explicar o que Ele está querendo conosco. Porque a gente fala, como? Isso nunca aconteceu. Isso é impossível. Quantas vezes Deus segreda coisas e a nossa incredulidade aborta o que Deus quer fazer. Irmãos, foi por causa da incredulidade que aqueles filhos de Israel não entraram e possuíram a terra prometida. A nossa incredulidade vai lutar contra nós, para não se fazer possuir o que Deus quer de nós. E o que combate a incredulidade é ouvir a palavra dia a dia. É comer dessa palavra dia a dia. Porque a palavra fala, ouvireis a palavra, não é verdade? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem transforma a nossa mente e coração é a palavra. Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com esse século, mas sejai transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma vontade de Deus sobre a minha vida e a sua vida, que nós só vamos experimentar ouvindo, crendo e obedecendo. Porque Noé podia ter falado, nossa Deus, muito legal essa ideia sua, mas eu não dou conta de fazer uma arca. Quantas vezes também eu não dar conta? É você olhar para as suas mãos e falar, eu nunca fiz isso antes, como que eu vou fazer isso agora? Está aí uma boa oportunidade de ser uma primeira vez que você vai fazer algo inédito, porque o Senhor vai te instruir.
Ele vai te capacitar. Inteligência, discernimento e sabedoria estão para todos aqueles que são filhos do Altíssimo. Provérbios 24:3 fala que a sabedoria constrói, a inteligência firma e o conhecimento enche. Olha que coisa rica! Há 3 virtudes de Deus para mim e para você, para a gente usufruir, para construir aquilo que o Senhor quer através de nós. Seja um relacionamento com alguém que você vai começar do zero. E você vai pegar uma tabuinha da amizade aqui, uma outra tabuinha de uma ligação ali, uma tabuinha de um bolo que você leva, uma tabuinha de uma caminhada num parque que você faz. Você vai construindo a arca daquela relação. Tem muitas coisas na nossa vida, para não dizer a maioria, que não estão prontas. O Senhor vai fazer através de nós, vai construir através de nós durante a nossa caminhada com Ele. Ele vai fazendo de fé em fé. Olha que coisa rica. E essa arca foi o que salvou toda a família de Noé e toda a humanidade que veio após ele. A sua obediência em construir, em andar com o Senhor e ouvir a sua voz, fez com que ele salvasse todo aquele povo. Será que não tem uma atitude sua e minha que podem salvar muitas relações? E eu achei muito curioso que o Senhor me dirigiu para o que eu vou compartilhar com vocês. Eu quero fazer de conta que nós estamos todo mundo sentado ao redor de uma grande mesa e nós estamos dando um testemunho, tá bom? Quando eu me converti aos 15 anos de idade, Deus, logo em seguida, fez um movimento muito radical. Aliás, eu me converti após esse movimento muito radical. Porque com 14 anos, meus pais moravam em Uberlândia, eles eram casados ainda, e os meus pais decidiram mudar para Recife. Estou falando de 35 anos atrás. Não tinha internet, tá, juventude? Não tinha internet, então a gente só conversava com amigos por carta ou por ligações de telefone interurbana, que era caríssimo, né? As mães ficavam assim, 2 minutos só, porque era uma fortuna, né? Isso é difícil de imaginar hoje para os 30 menos, mas era assim que acontecia. Então, quando os meus pais falaram que a gente ia para Recife, eu entrei num choro só, porque eu não queria. Imagina, falar assim, vai embora. Bom, hoje em dia, nenhum lugar é tão longe, né, gente? Porque a internet encurta todas as distâncias. Mas ir para o Nordeste, para mim, era ir para o fim do mundo. Chegamos no Nordeste, depois de 10 dias. Eu sou a mais velha de 3 irmãos. Eu tinha 14, meu outro irmão tinha 13 e o outro tinha 10. E aí, minha mãe, depois de 10 dias, me levou para o banheiro e falou assim... Eu lembro a cena, eu vou fazer a cena, tá? Eu sou a minha mãe. Nós vamos voltar para Uberlândia, porque eu não quero ter culpa na sua vida. Voltar? Agora? Para Uberlândia? Eu fiquei em estado de choque. Porque, para mim, eu já tinha ido na escola, minha mãe já tinha me matriculado, já estava limpando o apartamento, já estava tudo combinado. Aquilo era inconcebível na minha vida. Aquilo era improvável na minha vida que isso ia acontecer. Eu fiquei sem palavras. E eu não tinha noção de um Deus poderoso que também era Pai. Quando eu olho esse momento da minha história, e aí a gente voltou para Uberlândia. E aí, quando a gente voltou para Uberlândia, depois de 10 dias, nosso apartamento de Uberlândia estava alugado. Aonde que meus pais foram morar? Na casa do tio Merck, da tia Regina, amigos cristãos. Onde tinha um PG na casa deles toda terça-feira. Onde o pastor César, do Ministério Sal da Terra, ministrava. E onde meus pais foram evangelizados com a palavra. E nós moramos na casa da minha avó, em Cataguases, por 6 meses. E quando nós voltamos, a gente já estava indo na Igreja Sal da Terra. A primeira Igreja Sal da Terra, que era lá no fundo da casa do pastor César. A palavra do Senhor fala em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. O Senhor estava cuidando da minha casa, da minha vida, como Ele cuida da sua e da sua história. E Ele vai te encontrar, porque Ele quer andar com você. E quando eu voltei de
de Recife, né, para Uberlândia, e eu fui abrigada, acolhida, né, na Igreja Sal da Terra, e eu comecei a frequentar as reuniões e os cultos e as conversas. Eu comecei a entender dessa soberania de Deus, que tinha feito esse movimento radical para que me colocasse no lugar que Ele queria para me fazer crescer nele. Eu podia crescer em Recife? Claro, mas aprove ao Senhor não ser lá. Glória a Deus, né, gente? Conheci meu maridão lá em Recife. Né? Uberlândia. Diga-se de passagem, logo depois desse momento, foi logo depois. Meses depois que eu retornei, eu conheci o Marcos. Então, assim, Deus é dono da história, mas Ele quer caminhar com a gente, então a caminhada continua, não é verdade? Quando eu voltei, eu fui convidada, depois desse acampamento, para participar do grupo que estava iniciando na igreja, o grupo de dança e teatro Vida Viva. Na época, a Kellen e a Paula, a pastora Kellen, que hoje está aqui em Goiânia com o Gilberto, pastores da igreja do Bueno, e a Paula e o Alexandre, que são pastores da igreja Zona Sul em Uberlândia hoje, elas eram parte, e a Adriana Coelho, que vira e mexe vem aqui, né, a nossa irmã da Inglaterra, que é casada com Timothy, elas me convidaram. Uma perna de pau. Eu falei, gente, você tem certeza? Eu não sei dançar. Mas eu queria tanto pertencer que aquele grupo improvável de eu estar foi o lugar de família que Deus me deu para fazer crescer no Senhor. E aí eu fui aprendendo a andar com o Senhor, porque a gente se encontrava 3 vezes por semana para ensaiar, mais sábado para ensaiar, mais as viagens de evangelismo durante todo mês. E eu fui andando com o Senhor, eu fui caminhando com Ele. Na véspera de casar, teve um outro acontecimento muito forte na minha vida. Véspera de casar, eu já estava aí com 22 anos, né? Namoramos 7 anos. E eu, né? Nós dois, Marcos recém-formado em odontologia, recém-formado, tem pouca clientela, né, gente? Quem que vai num dentista recém-formado? Só aquele que precisa muito. E aí, ele recém-formado, e eu ainda estudante de administração, precisando muito, né, de recursos para a gente casar. Um presbítero da nossa igreja era diretor de um banco, o Banco Real, na época, e ele falou, Roberta, está abrindo uma vaga, vem candidatar para essa vaga. Me candidatei, fiz todo o processo seletivo, passei. Para ganhar 4 salários mínimos, eu acho, 5, eu não lembro, era muito dinheiro, gente, para mim. E para nós é resolver a nossa vida. E quando eu passei, me veio uma angústia no meu coração. Me veio uma coisa que eu não sabia explicar. E eu falava assim, Deus, por que eu estou sentindo essa angústia? E aí eu fui conversar com o nosso pastor, querido pastor Paulo Júnior. É perigoso conversar com homens e mulheres de Deus, que são fiéis ao que o Senhor revela. Porque ele me fez a seguinte pergunta, você já perguntou, Roberta? Se é ali que o Senhor te quer. Porque quem te sustenta é o Senhor. E eu falei, eu só posso entender que essa angústia é porque não é o meu lugar. Eu não sabia explicar por quê, mas eu só sabia que não era aquele meu lugar. Não fazia sentido, porque a lógica era eu aceitar. Mas o Deus que vê a figura toda e nós não, o Deus que quer pegar na sua mão e mostrar o caminho, um dia de cada vez, porque não foi assim que ele fez com Abraão, meus irmãos? Ele falou, Abraão, sai da sua tenda e anda para o lugar que eu tenho para você. Ele não deu o GPS para Abraão. Ele não mostrou todas as curvas e direções que Abraão... Será que por que ele não mostrou? Será que esse Deus não quer que a gente dia a dia esteja com ele, falando hoje é para a esquerda, hoje é para a direita? Porque Isaías 30 vai falar para nós, 21, o Senhor vai soprar na nossa nuca o caminho. Irmãos, o Senhor quer falar conosco todos os dias. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu não quero conversar com a Larissa uma vez por mês e contar tudo para ela que vai acontecer naquele mês, daquilo que eu sei. Eu quero conversar com ela todo dia. Eu quero saber como é que ela está. Eu quero ser acionada por ela todo dia para poder servir ela de alguma forma. Não é isso. Então, Deus também é esse Pai amoroso que quer nos fazer alcançar a figura toda um dia de cada vez. E a angústia do nosso coração hoje é porque nós vivemos num tempo tão acelerado que a gente só quer sair quando tem certeza de todo o percurso. Porque a gente tem um GPS que a gente calcula todos os dias o nosso percurso, o tempo que a gente vai gastar, onde que nós vamos passar, o tráfego que vai ter, os imprevistos que podem acontecer. E esse mecanismo que nos ajuda, não estou falando contra isso, mas vai mudando a nossa forma de pensar.
Ele vai nos empobrecendo na relação com Deus, porque vai nos dando a expectativa que eu tenho que ter com Deus a mesma relação. Pai, o Senhor está falando para eu construir a arca, mas eu só vou construir essa arca se o Senhor me falar todos os detalhes agora e por que eu estou construindo essa arca. Deus não vai agir assim com a gente. Porque Ele conhece o nosso coração. A sede e fome de domínio, de conhecimento que a gente tem, de poder que a gente tem. Ele quer gerar em nós corações dependentes dEle. O Senhor nunca vai nos fazer ser independentes, porque a independência é demoníaca. A independência nos leva para ficar no lugar refém de nós mesmos, porque nós mesmos não damos conta de nos guiar na plenitude do lugar que Deus quer que a gente habite. Então, o Senhor vai trabalhar conosco situações que nos façam aprender dEle, confiar nele. E o Senhor foi trabalhando na minha vida situações onde que eu não via todas as coisas, mas eu fui compelida a confiar mais do que entender. E o Senhor foi construindo essa fé. Então, quando eu falei não para o meu amigo, nosso amigo presbítero, ele ficou sem entender. Ele ficou chocado. Ele ficou desapontado conosco. Porque a gente abriu mão de ganhar só 4, 5 salários, eu não lembro, para casar, e eu vou falar agora para os jovens que não casaram ainda, eu e o Marcos casamos ganhando 3 salários mínimos. Eu ganhava 1, porque eu era estagiária, e o Marcos ganhava 2. A gente não tinha carro, a gente não sabia nem onde que ia morar. Quando a gente casou, o Marcos conseguiu escolher o lugar perto da faculdade que eu estudava, do trabalho, porque a gente ia andar a pé ou de ônibus, uma semana antes. Então, eu não via onde que eu ia morar. Olha, tanto que eu confio em Deus e no meu amor. As meninas hoje, gente, né, assim, não casar com um apartamento próprio, todo decorado, carro na garagem e lua de mel no exterior, não casa. Irmã, que pobreza de riqueza, que pobreza de não viver o inusitado de Deus, o surpreendente de Deus, o poder de Deus agindo na sua vida, no seu limite. Porque eu tive uma riqueza no meu casamento que ela me alimenta até hoje, que foi chegar da minha lua de mel para um lugar que eu nunca tinha visto e abrir a porta daquele apartamento e fechar, porque eu falei, não é esse. Ele está todo decorado, nós não tínhamos nada. A gente tinha uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar roupa. Era isso. E uma televisão. Os nossos irmãos da igreja pegaram o que eles iam nos dar, porque era tudo muito difícil. Eles pegaram uma máquina de lavar e transformaram ela numa kitnet decorada. E aquilo ali falou tanto ao nosso coração. Deus cuidando da gente em cada detalhe. Deus deu um compasso para mim e para o Marcão. Eu cuido de vocês. Deixa eu guiar a sua vida. Deixa Deus guiar a sua vida, meu irmão. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está triste? Como que você está hoje? Deixa Deus guiar. Porque a aventura que Ele vai te conduzir não tem previsibilidade nenhuma, mana, que vai te garantir. Nenhuma. A palavra do Senhor fala em Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia! Deixa Deus te inundar com os pensamentos dEle. Deixa Ele te levar para possuir os lugares que você jamais iria, meu irmão. Isso é maravilhoso, né? Recém-casada, então, a gente casou em 1998. Em 1999. Em 1999, nós fomos convidados pelos nossos pastores a viver 2 anos na Inglaterra como missionários. A igreja da Inglaterra, a igreja CLC, que é a igreja do Timothy e da Adriana, queria um casal jovem, éramos jovens. Eu tinha 24 e o Marcos tinha 26. O Marcos já tinha formado, então ele parou a profissão. Eu ainda fazia faculdade, tranquei e saí do meu trabalho de estágio para ir para esse tempo na Inglaterra. Eu lembro que o meu diretor da CTBC falou assim, Roberta, você vai largar tudo para você ir morar na Inglaterra e servir uma igreja? Eu falei, vou. Ele falou, então eu quero você na reunião da diretoria geral da CTBC para explicar essa sua missão. Eu falei, nossa! Diretor de RH, diretor de compras, diretor financeiro. E eu falei assim, Deus me dá muita graça. Eu adorava aquele lugar. Eu achava que Deus ia me usar
ali. Mas Deus tinha os planos mais altos que os meus. E eu fui vivendo um dia de cada vez, eu e o Marcos, e fomos para essa aventura de morar na Inglaterra. 2 recém-casados. É aventura, irmão, sabe por quê? Com mais outro casal, Alexandre e Paula. Essa Paula, que é pastora da igreja Zona Sul de Uberlândia, que eram os nossos amigos. Era bailarina junto comigo no Vida Viva. Numa casa deste tamanho da Inglaterra, certo? Com um banheiro, sem chuveiro, só banheira. No início era. Então, foi uma aventura, né? As paredes internas são de papelão. Muito interessante. Mas, naqueles 2 anos, o Senhor foi nos ensinando a andar com Ele e ser forjado nele. Para depois desses 2 anos, o Senhor dizer para nós que Ele tinha outros planos. Que não ia nos usar como dentista e administradora. Foi aí que veio o convite do nosso pastor, após esses 2 anos, para a gente servir de tempo exclusivo no ministério. Nunca pensado por nós. Nunca nos nossos planos. Mas no plano de Deus. E como a gente estava andando com Deus dia a dia, o Senhor foi nos preparando, sem saber que a gente estava sendo preparado para aquela hora. Porque é assim que o Senhor faz comigo e com você. Ele quer que a gente viva o dia. Porque cada dia vai trazer virtude para o outro dia. Cada dia você vai alimentar para o próximo passo. Enquanto que a gente vê a vida de pacotes, de semestres, de anos, a gente perde a riqueza do que Deus quer dar todos os dias. Voltamos depois de 2 anos para assumir, então, Caraíba, que é a igreja plantada pelo pastor Paulo Júnior em Uberlândia, no ano de 2001. E aí a história foi que a gente viria para plantar essa igreja. Viemos, plantamos junto com o Paulo Júnior. Depois de um ano, Paulo Júnior sai, né? Deixa a gente lá e vem para Goiânia para poder iniciar o ministério aqui. Depois de 4 anos, a gente vem para Goiânia. Também porque houve um apelo para que houvesse uma casa do Conselho Ministerial para vir para Goiânia. Eu falei, vocês são tudo doido. Eu tenho uma menina de 4 anos, um menino de 2, um menino de 1. Eu não quero ir para Goiânia, não. Mas quando a gente ora e se submete ao que Deus tem para a nossa vida, confiando que Ele tem o melhor para nós, mesmo quando a gente não entende, a gente obedece. Você acha que Noé entendeu como é que ia funcionar aquela arca? Ele nunca tinha visto uma arca antes. Será que você e eu só obedecemos quando a gente entende? Porque é isso que é incredulidade. É ter que entender para crer. No entanto, a fé é crer sem ver e obedecer. E é a fé que vai construindo a nossa vida com o Senhor. Porque na hora que vem a adversidade do dia mal, é aquela construção diária que te faz enfrentar o gigante. Não foi assim que Davi falou, meus irmãos? Quando Davi chegou desapercebido, desavisado naquela batalha, para ver como é que os irmãos dele estavam, a pedido do pai, que não foi nem ele que quis ir. E ele viu aquela ameaça do gigante. Olha o gigante de volta. Tem gigante na minha vida e na sua vida, todos os dias para a gente enfrentar. E como é que Deus vai nos preparando para enfrentar os gigantes? É no secreto. Davi estava lá no secreto, cuidando daquelas ovelhinhas. E quando ele viu o gigante, ele falou, gente, mas quem que é esse incircunciso? Quem que é esse que não faz parte da aliança de Deus que está ameaçando você? Quais são as vozes que estão te ameaçando, meu irmão? E que te paralisa. E todo um exército montado de ferramentas, de armas, de roupas adequadas para enfrentar um gigante estava acuado. Aí chega um camponês e chega na situação e fala, peraí, esse homem não tem poder contra o Deus Todo-Poderoso. O que fez Davi, um camponês, ter diferença de postura com os olhos de fé do que o resto de um exército? Não é força física, não são habilidades pessoais, não é a sua competência e nem a sua experiência que te garante o destino que Deus tem para você e para mim. É quem Deus nos forja para ser, no secreto, no diário. Por isso que a nossa vida com Deus tem que começar com Ele, tem que ouvir Ele, tem que ser instruído por Ele, porque Ele vai galgando a nossa força interna para quando a gente encarar um gigante que vai vir, não é se ele vier, é quando ele vier, eu olhar para ele e falar assim, esse incircunciso filisteu. E eu acho um máximo, porque Saul tenta pôr uma armadura em Davi. Ele fala, deixa eu te falar, Saul, qual que é a minha armadura? Eu andar com Deus lá no campo, que me ensinou a lutar contra o leão e que me ensinou a lutar contra o urso. É agora esse mesmo Deus que vai me ensinar a vencer um gigante. Está vendo a construção da vida com Deus? É no leão.
É no urso e é no gigante. Se eu não andar e matar o leão, minha irmã, na hora que eu ver o gigante, eu vou apavorar, eu vou encolher, eu vou paralisar, como aquele exército. E eu acho mais tremenda como Davi descreve, com detalhes, depois você lê na palavra. Eu vou cortar sua cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele descreveu. E mais lindo ainda, ele corre em direção a Golias, porque ele andava com o Senhor. Ele sabia o que ele precisava entregar. Depois desses 4 anos, vindo para Goiânia aqui, né, a palavra que Deus colocou no nosso coração é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós oramos para Deus nos dar uma razão para ir. Como é que foi, amor? Me lembra. A gente orava para ter uma razão para vir, né? E quando o Marcos saiu em oração para entender o que nossa casa devia responder, Deus falou: você vai atravessar o Jordão e vai ajudar o seu amigo a possuir a terra. Foi essa a palavra. Não tem motivo para você não ir. Isso é suficiente. Então eu achei que nós íamos vir ajudar e voltar. Faz 20 anos que nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. E aí, no ano de 2019, o Senhor trouxe algo muito inédito na nossa casa. Desculpa, eu acho que eu estou emocionada. Deus trouxe algo muito inédito na nossa casa, assim como a arca foi algo inédito para Noé e para a casa dele. O Senhor trouxe um ano sabático na nossa casa. Um ano que a gente desejava muito, mas a gente nunca imaginou que ia ser possível, né? A gente sair um ano e viver algo inédito com Deus. O sabático é o ano separado do Senhor. O sabático é o dia que a gente tira para celebrar ao Senhor e reconhecer os feitos do Senhor. É o dia que a gente não trabalha aquilo que a gente garante, mas a gente descansa na certeza que há um Deus que está trabalhando em nosso favor. É um dia que a gente obedece o descansar em Deus. Por isso que a palavra fala: esforçai-vos para entrar no descanso de Deus. Irmão e irmã, essa palavra nunca foi tão real para mim como agora. Esforçar para entrar no descanso. Ela parece antagônica, não é verdade? Por que eu tenho que me esforçar para descansar? Porque o descansar não é natural. Não estou falando de ficar à toa, de ver um filme, de ir para uma viagem. Isso tudo faz parte do descanso, mas o descansar da alma, o descansar do coração, o descansar que volta a sua aceleração para o momento, para a batida, para o ritmo correto. O descansar que faz seu olho parar de pular. O descansar que faz sua mão parar de tremer. O descansar que faz sua boca parar de secar. O descansar que faz você dormir a noite inteira sem acordar. O descansar que faz você olhar uma batalha e falar: o incircunciso não vai ganhar. É esse descansar. É saber que o Senhor é Deus e Pai e está nos conduzindo por um caminho que Ele já sabe como se dará. E aí, nesse sabático, o Senhor ensinou para a nossa casa algo muito precioso. A pausa. A pausa que a gente não sabe mais como ela se dá. A pausa que nos ensina a degustar os momentos. Eu lembro que o Marcos, o visto para estar fora do Brasil, né, lá nos Estados Unidos, em Dallas, nós fizemos o sabático no Cefenai, que é um instituto bíblico cristão maravilhoso, onde o John e a Carol estão hoje. O Marcos estudou aconselhamento e eu escolhi não estudar no Cefenai. Eu falei: eu quero viver minha pausa em casa. Mas eu vivi algo inédito, né, Rutinha? Que eu não lembrava, eu nunca tinha vivido antes. Eu nunca pude estar nesse lugar, porque eu sei, irmãos, que o que eu vou dizer agora é circunstancial. Do modo que eu vivi, era pontual. Mas eu quero que com isso te inspire a viver em porções disso aqui. Porque como eu estava fora do meu contexto, não conheci ninguém, ninguém me conhecia. Não estávamos responsáveis por nada lá, aparentemente, né? O Marcos saía para a escola, eu levava os meninos para a escola, eu voltava para casa. E eu passava todas as manhãs com o Senhor. Foi
tão maravilhoso, foi tão majestoso ser alimentada por um Deus que quer me dar o pão a cada dia. Porque a palavra fala lá em João, Jesus fala que eu sou o pão da vida. Olha que curioso a palavra nos dizer que Jesus é o pão. Ele podia ter colocado outra analogia, mas ele coloca com um alimento que nós precisamos todos os dias. E mais curioso e poderoso e revelador ainda é saber que esse pão está representado lá em Êxodo 25, quando a palavra descreve a mesa dentro do tabernáculo. As descrições exatas de uma mesa que estavam ali para suportar os pães da preposição, que representava esse lugar onde Deus habita e que está nas nossas casas hoje, como essa música maravilhosa do Baruch, que o pessoal ministrou, glória a Deus por ela, hoje. É esse lugar do encontro, da pausa, onde os nossos olhos encontram. E a gente pode olhar nas profundezas e saber como é que o outro está. Já parou para pensar que a mesa é o único lugar de pausa que a gente tem na nossa vida, que a gente encontra? Dentro da casa, são as refeições. Eu quero fazer um parênteses agora aqui e fazer um apelo para todas as famílias que estão aqui. Preservem o lugar da mesa. Eu não sei como é que é a sua rotina doméstica. Eu não sei como é que é. No momento que você pode ter mesa, preserve. Não leva nenhuma distração para essa hora. São 15, 20, 30 minutos que você vai olhar no olho do seu marido, dos seus filhos, do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, de quem for. Porque no resto do dia você está correndo numa escola, numa outra, num trabalho, numa tarefa, nisso, naquilo, encontrando gente. Mas na mesa a gente pausa. Irmãos, a mesa lá de casa, ela foi resgate. Ela foi reconciliação. Ela foi cura. Ela foi redenção. Ela foi pertencimento. Eu vou aproveitar que os querubinos não estão aqui hoje para te confessar algo muito íntimo da minha casa. Quando nós voltamos do sabático, os meus filhos estavam com 16 e 15 anos. Uma idade muito peculiar, assim, de querer se autoafirmar e de querer conhecer tudo que pode conhecer, não é verdade? Assim, né? Como é que é? De querer saber de todas as coisas, de querer provar para a gente, pai e mãe, que a gente não sabe nada, né? Foi um momento muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E sabe aonde que os meus filhos foram resgatados? Na mesa. Porque pela graça e bondade do Senhor, no andar com Ele, o Senhor foi nos revelando, desde que eles eram pequeninos, viu, mãe de meninos pequenos, que a mesa era o lugar que eles pertenciam. Então, a gente trazia as cadeirinhas para sentar com a gente em volta da mesa, mesmo quando eles estavam na cadeirinha. Eles comiam no mesmo horário, às vezes eu dava comida antes, mas eles ficavam ali na mesa. Quando eles foram crescendo, nunca teve essa história, não quero comer agora. Não existia essa possibilidade. Não existe até hoje. A hora da refeição, seja lá qual foi, qual dia que existia a refeição, todo mundo, é todo mundo junto. Não tem ninguém no quarto, não tem ninguém na sala, não tem ninguém vendo televisão, não tem ninguém comendo na frente da televisão. E não tem ninguém levando celular para a mesa. Irmãos, não leva celular para a mesa. A não ser que seja uma urgência que você tem que atender. Porque para que nós vamos dividir esse tempo tão precioso com uma outra demanda que pode esperar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Quem não pode esperar? Se não for vida ou morte? E aí você está disputando aquele momento de construir relação, de construir a arca da salvação, de construir o andar com o outro, numa como é que fala a palavra? Numa exclusividade que alimenta a alma. Vai falar para mim que você não gosta quando uma pessoa fala, me conta como é que foi seu dia. Olha profundamente no seu olho, dona Gélia, e te escuta integralmente a sua história. Fala para mim se aquilo não te alimenta. Tem alguém me vendo? Tem alguém se importando por mim? Ah, meus irmãos, andar com Deus é andar no dia a dia, é nas coisas simples. Por isso que Deuteronômio 8 vai falar assim para nós de uma forma maravilhosa. 8:6 vai falar assim... É no caminho, é de manhã ao levantar, é ao redor da mesa, é no caminho e ao deitar. É o tempo todo.
há um aprendizado, há um ensino de Deus para nós. E esse pão que está na mesa nos alimenta. O Senhor quer todos os dias esse pão na nossa vida. E o Senhor foi nos alimentando no sabático de uma maneira muito peculiar, porque a nossa aceleração diminuiu. Aí, de repente, foi assim, sabe? Estava no 2,5 e, de repente, foi o 0,5. E a gente degustou os dias de uma outra forma que nos fez abstrair um alimento que a gente não estava comendo com tanta profundidade. Haja visto que os nutricionistas e todo mundo da área falam para a gente mastigar 30 vezes. Não é não, Flavinha? Porque a saciedade vai vir antes do que você imagina. E a gente vai para as águas mais profundas com o Senhor. Esse ano sabático marcou a nossa vida. E virou um memorial para a gente não esquecer que Deus precisa. Não, Deus precisa. Deus quer nos ensinar a caminhar com Ele todos os dias. E a gente precisa ouvir essa voz todos os dias e obedecer para a gente alcançar esse lugar que o Senhor tem para nós. Esse lugar de plenitude, esse lugar de saciedade, esse lugar de paz. A paz de Deus. Tem um versículo em Tessalonicenses que fala que o Deus da paz te conserve, santifique a sua alma, sua mente, Dona Raquel, me ajuda. Seu espírito, alma e corpo. O Deus da paz. Sem paz, não tem como a gente ser santificado. Santificado significa separado para uso exclusivo de Deus. Então, significa que a minha alma vai ser conectada com o Senhor quando existir paz. Significa que o meu espírito vai ser conectado com o Senhor quando existir paz. Significa que o meu corpo vai estar relaxado quando eu sentir paz. Porque em aflição, em agonia, não sei quem aqui já sentiu aflição, agonia, angústia interior, que te como é que fala? Que nos abduz, não, como é que fala? A gente fica abduzido pela angústia, a gente fica possuído. Eu não sei quem já viveu essa experiência, eu já vivi. Terrível. É terrível. Ela é desesperadora. Ela não é do Senhor, meus irmãos. Então, eu quero terminar te contando mais uma última história, que foi muito, muito singular para mim e para o Marcos. Hoje é uma noite, uma manhã, de um repartido no meu coração com os de vocês, da nossa caminhada com o Senhor, sabe? Por muito tempo eu me questionei por que eu não fazia planos. E achava isso ambíguo para uma administradora, né? Eu não dou conta de fazer planos. E eu achava eu errada de não conseguir fazer esses planos, essas metas. Tanta gente faz, eu quero isso, eu quero aquilo, e parece que isso nunca encaixava comigo. Até o sabático me revelar que o Senhor tem os planos a meu respeito. E são planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Sabe qual que é o meu esforço? O meu planejar é eu me segredar com o Senhor todos os dias, para que Ele me revele os planos que Ele tem a meu respeito e eu obedeça e siga os seus caminhos. Amém? Sabe o que significa Noé? Eu não sabia. No hebraico, significa descanso, repouso. Eu achei isso muito forte. Esse homem que andava com Deus porque ele descansava no Deus Todo-Poderoso. Ele andava com Deus num tempo de calamidade, de tanto absurdo, de tanta maldade, que Deus exterminou a terra. Mas esse homem que descansava em Deus, porque ele caminhava com Deus, Deus usou a vida dele para salvar uma humanidade. E eu quero fechar com um testemunho para vocês. Jean, eu não sei, quem está lá em cima? Quem está lá na mesa? Quem que é o irmão que está lá? Oiê! Quem está lá, gente? Me ajuda alguém, por favor? Pedro! Ah, a tia Ró não está te enxergando, estava no meio das telas aí. O Jean deixou uma foto para você colocar para mim? Eu quero a terceira foto, a última.
Tem como você apagar a luz daqui essa luz aqui de cima, ó, do telão? Aí. Obrigada. Volta a outra foto anterior, Pedro, por favor. Aí. Não, pode voltar a outra. Vai ser melhor. Aí, essa daí que eu quero. É essa daqui. Lugar bonito, né, gente? Então, esse lugar é em Pipa. Em maio, eu e o Marcos fomos para João Pessoa para um encontro de pastores do Nordeste, do Ministério Sal da Terra. E na nossa agenda, na nossa organização, a gente pensou assim, nossa, nós não conhecíamos João Pessoa, nunca tínhamos ido na Paraíba, e nem muito menos no Rio Grande do Norte. E no nosso planejamento estava ficar em João Pessoa para o encontro de pastores e depois, alguns dias ali, nós íamos ficar, nós dois, descansando em João Pessoa, no apartamento dos nossos irmãos Suzana e Aristeu. E aí, o Marcos tinha também uma possibilidade de ir para o interior do sertão para fazer uma visita. E eu falei, eu vou ficar, porque eu preciso escrever um texto para o encontro de casais que a gente ia ministrar, e esse nosso material vai virar um livro, a gente precisava entregar. Eu falei, eu preciso entregar, eu preciso escrever e ficar. E aí, no meio do caminho, porque a gente tem andado com o Senhor e aprendido que os planos de Deus são mais altos que os nossos, e a gente tem que ouvir Ele, né? O Marcos falou assim, no conselho de vários irmãos, eu acho melhor não ir para o sertão agora. Estava chovendo demais, os barrancos estavam caindo, ele ia ficar mais tempo na estrada do que lá. Ele falou assim, eu vou deixar para um outro momento ir para o sertão. E eu tinha falado para ele, quando você voltar do sertão, eu vi que Pipa é aqui perto, a gente podia fazer um bate-volta em Pipa. Meus meninos falam de Pipa demais, e eu falei, ai, quem sabe, né? 1h30 daqui, nós já estamos aqui. E aí, quando o Marcos falou assim, como a gente não pode entrar no apartamento da Suzane até terça-feira, isso era domingo, ele falou assim, vamos em Pipa? Eu falei assim, vai, vamos. Assim, não era muito a nossa cara. No sentido assim, a gente ficava em cima da agenda programada, né? E aí o Senhor nos levou para a Pipa. Quando a gente chegou lá, nós fomos numa pousadinha, não tinha vaga. Aí o cara olhou para a gente, olhou e falou, peraí, eu vou olhar aqui. Gente, a pousadinha era no meio da Mata Atlântica. Quem me conhece sabe o tanto que eu recarrego olhando para o verde, para a mata, para a criação. Era assim, no miolo do miolo do miolo da mata. Ele arrumou 2 diárias para nós. Beleza, no outro dia de manhã, tomando café, ele falou assim, posso dar uma sugestão para vocês? Vocês vão ficar só 2 dias aqui? Pega um passeio de jipe para você conhecer as praias aqui em volta, senão vocês não vão conhecer. E deixa essa caminhada que vocês querem fazer na praia para o segundo dia. Isso era 9h da manhã. Eu falei, nossa, que bom, né? Legal, né, amor? Aí eu falei, e aí, como é que a gente vai atrás desse passeio? Ele falou, eu tenho contato aqui do meu amigo. Tá. Ele passa aqui 10 horas. Pode? Eu falei, pode. Fomos para esse passeio de jipe maravilhoso. Foi um dia que eu falei, Deus, só o Senhor para programar algo assim. Eu nunca viria onde o Senhor está me colocando agora. E aí, no segundo dia, ele falou assim, quando vocês vão fazer a caminhada, desce pela Praia do Amor, que é a praia de Pipa, faz a caminhada pela Baía dos Golfinhos, que é essa primeira praia aqui, ó, das Falésias, mas chega até na Praia do Madeiro, que é aquela que está ali escondida, mas está dando para perceber que ela está cheia de mata atlântica? Depois eu acho que tem uma foto que dá para ver melhor, mas fica aqui nessa foto. E ele falou, vocês vão chegar lá, porque aquela praia é a praia. Ele só esqueceu de falar um detalhe. Que para chegar naquela praia, existia uma barreira natural. Existiam muitos gigantes. Que é essa pedreira toda aqui, que não está dando para ver muito bem na foto, mas quando a gente chegou ali, e diga-se de passagem, gente, tem golfinhos nessa praia. Coisa mais linda do mundo. Só que ela é uma falésia, tá vendo? Então, ela é bem rústica, ela é bem nativa. Então, ali
como é que fala? Não tem uma assistência de nada. É bem rústico, porque ninguém chega por ali por carro nem descendo. É só caminhando na praia. E são 20, 30 minutos lá da praia que você começou. Quando chegou aqui, e a gente viu as pedras, sabe aquelas pedras? Dá para dar zoom, será, Pedro? Não sei se dá, né? Não sei se dá para entender. Depois vocês colocam em casa a travessia para a Praia do Madeiro. As pedras, gente, elas são mais ou menos desse tamanho aqui, mas não tem nenhuma terra lisa, é tudo pontiaguda, certo? E além das pedras pontiagudas, sabe o que existe no meio das pedras? Não, gente, baratinhas. Muitas baratinhas. Muitas baratinhas. Sabe aquelas baratinhas? Na hora que eu olhei para as baratinhas, eu falei, Marcos do céu. Ele falou, amor, ela sai. Eu falei, aham. É igual mesmo Moisés lá diante do Mar Vermelho. Na hora que eu piso, ela sai. Mas eu tenho que pisar para ela sair, porque enquanto eu não piso, ela não sai. Deus começou a falar comigo e com o Marcos ali. Tremendamente. Aí ele falou, amor, eu vou fazer uma coisa. Eu vou andar para ver até onde essas pedras vão. E o Marcos andou. E ele ficava assim para mim, ó. Aí eu falava assim, meu Deus do céu. Eu queria tanto conhecer essa Praia do Madeiro. Sabe quando você tem uma coisa assim, você tem que chegar lá naquele lugar? E eu olhava e eu falava assim, mas como se dará isso aqui? Como se dará isso aqui? E aí o Marcos ficou tentando estudar. E ele falou, não, vamos ficar aqui mesmo. Não está tão bom aqui, a gente está vendo golfinho. Deixa Deus falar o seu coração. Não estou falando de praia, X, Y, Z, não. Eu estou falando da nossa caminhada com o Senhor. Da onde o Senhor quer nos conduzir. E de obstáculos que se levantam diante dos nossos olhos reais, que nos fazem desistir. Mas Deus manda anjos. E aí, quando o Marcos estava ali, ai, amor, tinha foto. Eu esqueci de mandar a foto. Você consegue mandar para o Pedro agora, ele projetar aí? A foto com o Etaniel? Vê se você consegue, Pedrão, pegar aí. Veio andando o moço, eu não vi. Eu só vi quando ele chegou. O Marcos estava mais ou menos aqui, ó, bem no início. Veio chegando o moço. Pleno, assim, andando, igual Jesus sobre as águas. Assim, ó. Na hora que eu vi ele andando, eu falei, gente, o que tem com ele que não tem comigo? Eu falei, tem alguma coisa aqui nessa história. E eu vi o Marcos conversando com ele, de repente vem os dois. E aí ele falou assim, atravessa? Eu falei, como? Ele falou, não, é possível. Eu falei, a praia de lá é muito melhor? Ele falou, é muito melhor. Eu falei assim, vale a pena? Ele falou, vale a pena. Aí ele falou ele falou a sentença que ganhou nosso coração. Ele falou assim, eu ajudo vocês. Eu vou com vocês até lá. O Senhor não vai nos abandonar. Eu falei, moça, eu tenho asco dessas baratas. Elas vão subir em mim, elas vão me dominar. Ele falou, vai não, moça. Pisa que elas saem. Sabe, tem coisa na nossa vida que tem que pisar para abrir. Tem que pisar. No meio das baratas. Larissa sabe. Eu fiquei imaginando, sei lá, filha. Ah, você ia. Porque o Espírito Santo ia te envolver de uma tal maneira que você fala assim, eu quero chegar lá. E foi assim, porque lá em casa, como parece uma barata, a casa inteira sabe e os vizinhos também. Entendeu? É Marcos e Luiz Felipe. É Marcos e Luiz Felipe, porque o João é igual eu. Então, aquilo ali, ele foi andando com a gente. Ele falou assim para nós, anda atrás de mim. Aonde eu pisar, vocês pisam. Não tinha trilha. Algumas fotos da internet mostraram uma trilha, mas eu acho que a natureza vai se transformando, né? Quando a gente passou, não tinha trilha, era só pedra. Era só pedra. E teve uma hora que eu fui tentar, né, escalar umas pedras diferentes. Ele falou, é atrás de mim. Eu falei, aham, sim, senhor. Entendeu? Porque se caísse ali, machuca. E aí ele foi caminhando, e eu falei assim, Etaniel, você conhece a história da Bíblia que fala dos 12 espias? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou te contar. Porque você está sendo para mim Josué e Caleb. Você está sendo aquele que creu naquilo que eu não criei. Porque foram 12 homens selecionados de Israel, príncipes de Israel, para espiar a terra prometida. Não foram qualquer um. 10 voltaram, maioria, falando, não tem condição, não vai dar certo. Lá não dá para habitar, lá tem gigante. 2, minoria, nem 10%, né? 10%. 2 falaram, mas é a terra que o Senhor prometeu.
Sabe o que nos faz avançar e andar? É crer e obedecer. Não é entender e ter habilidade para. É crer e obedecer. Porque é no caminho que o Senhor vai dar força. É no caminho que Ele vai mandar o socorro. É no caminho que Ele vai nos guiar. E Ele vai crescendo a nossa fé. E Ele vai nos alimentando e a gente vai ficando robusto, a gente vai ficando forte, a gente vai ficando aquele que é de fé em fé e de glória em glória, como diz a palavra. E eu fui contando para ele, eu falei, Etaniel, você está falando tanto ao meu coração. Você está sendo um instrumento de Deus aqui nessa hora. Para nos fazer possuir o lugar que a gente precisava ir. E olha, que a caminhada foi uma meia hora andando nessas pedras, né, amor? Eu e o Marcos, eu acho que nós não teríamos ido se ele não tivesse chegado. Então, a gente tem hora que precisa de força extra para completar a caminhada. É por isso, meus irmãos, que a gente não pode ficar sozinho. É por isso que a gente tem que repartir nossas dificuldades uns com os outros. É por isso que nós temos que nos permitir ser vulneráveis uns aos outros, para que o alimento que Deus já entregou para um seja alimento para o outro no dia da angústia. Por isso que a palavra fala que no dia da angústia, aquele seu amigo vira um irmão. Porque ele te alimenta como quem faz parte da família. Ele não te deixa escasso, ele não te deixa miserável, ele não te deixa com fome. Ele te alimenta e aquilo gera força para ele continuar o quê? A caminhada. Então eu quero fazer um apelo nessa manhã. Não viva sozinho a sua caminhada. Viva a sua jornada com outras pessoas ao seu redor, conhecendo as suas limitações, conhecendo os seus desafios, para que ele seja instrumento de Deus na sua vida, como Etaniel foi na nossa. Achou, amor? Foto? Tá com Pedro? Pode pôr, Pedrão. A gente foi descobrindo que... Olha aí. É aquele homem de Deus, ele é maravilhoso. Deus te abençoe, Etaniel. Ele não conhecia a Bíblia, dona Raquel. Ele não conhecia Jesus. E nós podemos repartir com ele tanta bondade do Senhor. Olha a situação das pedras, gente. Mais de meia hora caminhando em cima delas. Para chegar lá do outro lado. Obrigada, Pedro. Pode voltar para a outra. E quando a gente chegou lá na Praia do Madeiro, sem sombra de dúvida, foi a praia mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Não é essa foto aqui certinha, tá? Ela é toda de Mata Atlântica. Eu não sei se a primeira foto que está aí, que o Jean separou, ela mostra. Você mandou a foto? A outra? Então, põe aí que o Marcão te mandou. Porque vai dar para ver. Quando a gente chegou naquele lugar... Aqui o Marcão te mandou agora, tá, Pedro? Não essas. O Senhor falou comigo assim, minha filha, descansa. Desacelera. Eu vou providenciar lugares para você descansar. Nem sempre é um lugar físico, meu irmão. Nem sempre a gente vai poder ir para a pipa. Mas nós podemos entrar no nosso secreto, no nosso quarto, onde o Senhor nos vê, e entrar nesse descanso. E ser renovado em Deus para aquilo que há de vir. Consegue pôr, Pedrão? Está tentando, né? Bom, meus irmãos, eu quero orar por nós. E a volta, não, sabe o que acontece? Lá nesse lugar, na Praia do Madeiro, tem escada, 170 degraus, para a gente subir lá em cima na falésia. Gente, era uma Mata Atlântica. O Etaniel era de uma barraquinha da família dele, do final da praia. Ele foi lá do outro lado, no meio da pedra, para nos buscar. Eu senti no meu espírito, e o Marcos, que ele foi para nos buscar. Era uma terça-feira de maio. E quando eu estava no meio dessa praia, eu falei, Senhor, Senhor. Eu olhei para um pai que estava brincando com as filhas no mar, e Deus falou comigo, eu sou esse pai. Você sempre creu no Deus Todo-Poderoso, filha, mas eu quero me revelar para você a cada dia como seu pai, que quer brincar com você nas águas.
que quer te levar a esse lugar de descanso. Aquela figura da Praia do Madeiro, ela foi pedagógica de Deus para o nosso coração. Ela foi um artifício que Deus usou para segredar algo tão profundo que a gente está sendo tão abduzido nesses dias de viver, que é a pausa, o descanso, o ser visitado por um Deus todos os dias, porque a gente quer tudo tão rápido, a gente quer estabelecer tantas coisas no nosso dia, e o Senhor está querendo que a gente desacelere e ouça Ele em primeiro lugar, para nos poupar muitos caminhos que nós não precisamos ir. Às vezes para nos poupar 40 anos andando em círculo, numa trajetória que seria muito mais curta, para chegar no destino que Ele tem para nós. Ô Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor vai mandar Etaniéis na nossa vida, para nos guiar o caminho. Eu quero clamar, Pai, que cada um aqui, Senhor, possa ter essas pessoas, possam ter esses amigos e amigas e abrir o coração para serem guiados pelo Teu Espírito Santo através desses homens e mulheres do Senhor. Nesse lugar de descanso da alma, esse lugar de descanso do espírito e do corpo. E nós vemos a plenitude do Senhor nessa terra, porque o Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o Senhor diz que nós somos sal e luz nessa terra. Nós somos luz do Senhor, a gente brilha porque o Senhor brilha em nós. Então, Deus, a gente quer que o nosso corpo seja esse templo do Senhor mesmo, que Ele invada a nossa vida e nos ilumine de dentro para fora. E aonde a gente for, a gente seja essa presença gloriosa. Mas mesmo antes da gente ir, a gente não faz lá fora o que não faz dentro, a gente não dá o que não tem. Eu quero te clamar, Espírito Santo, para que o Senhor nos leve para esse lugar de descanso, a cada um de nós, no nosso secreto. Que o Senhor crie em nós, a tua palavra fala que o Senhor coloca o querer e o realizar. Então, Deus, traz o querer de te buscar todos os dias, para que a gente seja como Noé, a gente caminhe com o Senhor. Caminhe com o Senhor. A gente ouça a tua voz, creia e obedeça. Ainda que seja algo inédito, inusitado, jamais visto, nem havia nunca chovido sobre a terra. Deus, nós queremos ser esses homens e mulheres que vivem a aventura de caminhar com o Senhor. Que não tem nada monótono, porque a gente não sabe de onde vem o teu Espírito, nem para onde vai. Mas todo aquele que é nascido de Deus é guiado por esse Espírito. Então isso significa que nós não temos controle sobre nós. O controle vem do alto, dessa bússola maravilhosa do céu, onde Ele vai nos guiar por um caminho desconhecido. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos permite viver essa aventura de caminhar com o Senhor. Que nesse dia de domingo, que nesse mês de julho, que é um mês de férias escolares, um mês de férias para muitos, os meus irmãos e eu possamos nos pausar para ouvir o Senhor, para caminhar com o Senhor, nos caminhos que o Senhor nos revelar. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.